Bastidores do Poder no ar também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Quem está conosco aqui no programa é a jornalista Lana Canepa, que participa todos os dias conosco aqui do Bastidores do Poder da Rádio Bandeirantes. Tudo bem, Lana? Seja bem-vinda, uma boa tarde para você. Pedro, boa tarde para você, boa tarde, Cláudio Humberto, boa tarde, ouvintes. Boa tarde. Temos um entrevistado aqui na linha, e não é qualquer entrevistado, é um senador da República por São Paulo. Campeão de votos. Campeão de votos, Cláudio Humberto. Senador Major Olímpio, conhecido do nosso ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes, está ao vivo conosco, está na sessão do Senado, saiu rapidinho, porque a sessão é virtual, está acompanhando lá numa tela e na outra está conversando conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Senador Major Olímpio, seja bem-vindo, boa tarde. Já vou emendar a primeira pergunta, porque o tempo corre, o senhor sabe disso aqui no programa. Como é que está a expectativa para votação, para análise desse projeto das fake news aí no Senado Federal, hein? Boa tarde ao senhor. Olha, nós estamos nesse momento, boa tarde, Lana, Cláudio Humberto, Pedro. Nós estamos nesse momento agora votando uma medida provisória anterior ao projeto a ser discutido, esse projeto 2630, e está muito confuso ainda, viu, Pedro? Porque eu mesmo vou fazer um requerimento que já vai ser lido no princípio para retirar de pauta. Projeto muito complexo, nós temos que criminalizar e punir condutas de criminosos que praticam fakes. Mas nós não podemos, num projeto tão complexo desse, que tem tantas nuances técnicas, jurídicas, nós temos que verificar o limite do que é liberdade de expressão e o que é prática de crime. Nós já temos os crimes contra a honra tipificados no Código, nós temos os crimes contra as instituições tipificados na Lei de Segurança Nacional, e um projeto muito amplo. E ele vai permitir, ou ele vai obrigar, alguns monitoramentos que não só na questão de fakes, pode ser usado eventualmente para monitorar os contatos de todos os cidadãos. Então, eu estou apresentando um requerimento, eu gostaria, num projeto desse, de ter audiências públicas, ouvir pessoas que conhecem tecnicamente disso. Eu gostaria de ouvir juristas, eu gostaria de ouvir segmentos da sociedade. Não adianta, eu não posso legislar com o fígado, porque eu sou uma das vítimas preferenciais de fakes hoje. Mas eu não posso legislar com o fígado, você tem que legislar com a razão, nós temos que fazer uma lei que seja equilibrada para o país. Então, eu vou lutar nesse momento para retirar de pauta. Agora, se insistirem na pauta, eu vou votar contra o projeto. Senador Lana Canepa, falando contigo, eu queria saber por que o senhor acha que a discussão sobre esse assunto foi tão acelerada assim nos últimos dias e que interesses podem estar por trás dessa votação, dessa pressa na hora de votar um projeto como esse? Olha, não é questão de pressa. Eu acho que todo mundo está apanhando demais no Brasil todo por causa de fake news, por causa de contratação de robôs. Nós temos uma CPI para investigar se tem dinheiro público nisso, tem financiamento privado. Nós temos como buscar até remotamente, já estão sendo identificados alguns. Tem um inquérito no Supremo Tribunal Federal, que eu sou contra a forma que foi instaurado o inquérito, mas ele está buscando e está chegando em praticantes de fake news, ou eventual até gabinete do ódio. Mas não justifica pressa no momento que você vai fazer uma lei para 215 milhões de pessoas, que você vai atacar direitos dos cidadãos. Senador, mas o senhor tem razão, né? Foi muito estranho. Ontem, quando o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou a votação para hoje, naquele momento ali, portanto, há 24 horas da votação, não havia nem sequer conhecido o texto a ser votado, né? Mas continua sem conhecer, Cláudio. Nós tivemos acesso ao último relatório. Agora, nós estamos votando primeiro a medida provisória que já estava na pauta, porque tem que dar 1 hora entre o relatório e o conhecimento nosso. Nós estamos na sessão agora e não tivemos acesso ao último relatório. Não é nem 24 horas, é 1 hora antes. Eu vi entidades como a Associação Brasileira de Internet, a Abranet, que reúne centenas de empresas do setor de internet, né, falando muito apreensivo exatamente em relação a isso. Puxa vida, o Senado vai votar um projeto que ninguém sabe qual é,
ninguém discutiu, não houve audiências públicas nem nada. Faz parecer mesmo que, como diz a Lana, tem alguma coisa por trás disso. O senhor percebe algum movimento, como é que eu diria? Porque a gente conhece o sonho permanente, né, de muita gente que chega ao poder, no sentido de, seja ele poder judiciário, ou executivo ou legislativo, de controlar a internet. O senhor percebe movimentos nesse sentido? Não, hoje quem está no executivo está contra o projeto, às vezes até por razões de ordem pessoal no que o que se refere a fake news. Eu vejo o Congresso, um movimento muito intenso, querendo dar um basta no anonimato, nos crimes que são praticados, mas não é o caminho. Você tentar, nós já temos um marco regulatório da internet, nós temos uma lei geral de difusão de dados no Brasil. Nós precisamos fazer uma coisa madura, que a sociedade discuta, né? As plataformas não foram ouvidas, como o Google, o Facebook, o Twitter, tantas outras, e nós vamos fazer uma coisa que não existe no mundo ainda e com muita chance de errar. Por isso que eu estou pedindo a retirada de pauta, que é o que eu posso fazer, tenho o apoiamento de senadores para fazer isso. Se insistirem em votar, eu vou votar contra, porque pior do que não ter um regramento é nós praticarmos injustiça e cercear direito de toda a população brasileira, achando que vamos conter meia dúzia de vagabundos aí, ou de financiadores públicos ou privados, para que tentam acabar com a moral das pessoas, destruir instituições. Isso a gente não pode matar a vaca para acabar com o carrapato. Nós temos que ir no carrapato. Senador, tem que punir o crime mesmo, né? Agora, é uma coisa tão estranha, Pedro, viu, senador Lana, é que o projeto que foi, essa coisa toda foi criada a pretexto, foi inventada a pretexto de combater fake news. Só que o projeto não trata de fake news. Não é engraçado isso? Ou seja, a intenção não é a fake news, a intenção é outra. Olha, mas qualquer outra intenção, ela fica distorcida nesse momento. O interesse do projeto do senador Alessandro Vieira, ele é um homem que foi delegado de polícia por 22 anos, com disque denúncia, conhece tudo em relação a investigações. Eu confesso para você, eu não tenho esse conhecimento e tive ontem esse relatório, como você disse, só que nós já tivemos um outro relatório pela manhã e agora, às 16h30, o último relatório. Então tem que esperar até 17h30 para discutir pelo regramento de 1 hora antes. Mas eu posso ser mais ignorante que os outros 80. Mas eu não tenho a profundidade para votar conscientemente num projeto desse nesse momento. É isso que eu estou encarecendo para as pessoas. Nos dê tempo para estudar, vamos ver com a sociedade, vamos ouvir aqueles que trabalham com isso, aqueles que investigam hoje. Sim. Como é que nós vamos fazer? Vai ficar mais caro a comunicação no Brasil, principalmente no momento de pandemia, e podemos afugentar capital estrangeiro hoje que vem para o Brasil investir justamente nessa comunicação direta. Senador Major Olímpio, o senhor continua então na sessão do Senado aí, a gente vai continuar acompanhando e voltamos a acioná-lo aqui ao longo do programa, né, e ao longo da programação da Rádio Bandeirantes, para a gente ir acompanhando como esse assunto evolui aí no Senado. De qualquer forma, obrigado pela entrevista aqui, um forte abraço para o senhor, até uma próxima. Um abraço, que eu sou o próximo a falar aqui. Um abraço a vocês, bom trabalho. Um abraço. Vai lá, senador. Senador Major Olímpio conosco.